Os alunos aqui, professor Guimarães de Aquino, para a gente começar a resolver as questões da prova do TSE, tá? Começaremos, em primeiro lugar, com as provas de direito civil. Eu vou gravar este vídeo agora com as questões de direito civil. Depois vocês vão encontrar no canal um outro vídeo com as questões de processo civil. E por último, vocês também irão encontrar no canal um outro vídeo com as questões de direito eleitoral para analista, tá? Para analista, e se você tiver feito também para técnico, você vai encontrar os comentários da prova de direito eleitoral para técnico judiciário. E aí, meus queridos, antes da gente começar a resolução da prova de direito civil, é importante lembrar que, em relação à prova de direito civil, eu não vi nada de estranho, tá? Foi uma prova, eu diria, comum. É isso mesmo que eles deveriam ter cobrado em relação ao direito civil. A prova como um todo do TSE me pareceu estranha em vários aspectos, tá? Mas no direito civil foi uma boa prova e eu reputo que os meus alunos tenham se dado muito bem, porque nós abordamos todos esses assuntos da prova de direito civil, seja nos nossos cursos teóricos, seja nas aulas finais aí dos nossos cursos de questões, beleza? Vem aqui comigo, vamos aí, tá aí o primeiro slide, o nosso slide de apresentação, com a primeira questão de direito civil. Diz o seguinte: no que diz respeito ao conflito de leis no tempo, às pessoas naturais e jurídicas, bem como aos bens e aos contratos, julgue os itens a seguir. Questão 91. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, tá? Eu vou resolver as provas aqui, as questões das provas do TSE, obviamente com a prova que me chegou. Gentilmente, um aluno nosso me cedeu o acesso dele para que eu pudesse retirar as provas e também os gabaritos, a fim de realmente verificar se estava tudo ok ou se cabia algum recurso em alguma questão. E aí eu peço que você não se ligue no número da questão em si, porque eu vi aqui, devido a alguns alunos que entraram em contato comigo, que o Sebrasp variou os números das questões. As assertivas não são as mesmas em relação ao número da questão, tá? Então, eles colocaram provas diferentes, tá? A prova é a mesma em relação ao conteúdo, mas a posição que elas aparecem para vocês pode variar. E aí, se ligue mais, então, na assertiva em si, do que no número da questão. Tranquilo? Dito isso, então vamos lá, acompanha conosco. Questão 91. Se constituída uma universalidade de fato, o bem singular fica impedido de ser objeto de relação jurídica própria, assertiva, errada, meus caros. Claro que não, né, meu povo? Uma universalidade de fato, um conjunto de bens singulares que tem uma única destinação, como é o caso da biblioteca, obviamente não descaracteriza o bem singular como um bem, obviamente, comerciável. Dentro do comércio, quem foi que lhe disse que eu, tendo uma biblioteca, por exemplo, não posso comercializar um dos meus livros? Vai que eu tenho um livro muito raro e recebo uma proposta interessante. É óbvio que eu posso comerciá-lo sem problema algum. Então, assertiva errada. Primeira questão errada. Vem aqui comigo, vamos para a questão de número 92. 92 diz o seguinte: considere que determinada pessoa jurídica altere a finalidade original de sua atividade econômica. Nesse caso, tal alteração constitui desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da respectiva personalidade jurídica. Assertiva errada. Note como cai, né? Teoria da desconsideração da personalidade. Aliás, no nosso canal, eu tenho um vídeo aqui, depois quem não assistiu, confira, onde eu abordo
o Instituto da Teoria da Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, tanto no direito civil quanto no processo civil, tá? Que é um tema recorrente em prova, tá aí mais uma vez. E para você que assistiu o vídeo, para você que é meu aluno, que sabe que eu sempre debato esse tema, fica fácil saber que a assertiva está errada. Veja, é verdade que o Código Civil adota, segundo a jurisprudência do STJ, a teoria maior da desconsideração. E na teoria maior, a necessidade da pessoa, do interessado, do requerente do pedido de desconsideração, demonstrar os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam a necessidade dela demonstrar a insolvência da pessoa jurídica, que a pessoa jurídica não tem mais condições de pagar, de honrar com seus compromissos, e o abuso da personalidade. Abuso da personalidade este que pode decorrer do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Agora, no desvio de finalidade, o sócio ou o administrador responsável pelo abuso, ele desnatura a finalidade da pessoa jurídica para cometer atos ilícitos, prejudicando terceiras pessoas. Obviamente que quando você altera a finalidade inicial que você colocou lá no registro do ato constitutivo da sua pessoa jurídica, você não está cometendo nenhuma ilicitude. Eu mesmo tenho uma pessoa jurídica que no início tinha apenas uma finalidade, hoje tem duas, eu posso alterar, obviamente, a finalidade sem caracterizar desvio de finalidade. Por quê? Porque isto não causa nenhum prejuízo a terceiras pessoas. Beleza? Então, cuidado, assertiva errada, volte comigo. Está aí, confirmando 91 errado, 92 também assertiva errada. Vamos para a questão 93. Questão 93 diz assim: no mandato é lícito o estabelecimento de cláusula que obrigue o mandatário a não o renunciar. Assertiva, pessoal, correta. Inclusive, em um dos nossos cursos de questões, né, no curso Prime, eu trouxe uma questão parecida, só que lá era errada, porque a questão dizia que era vedada ao estabelecimento do contrato de mandato de cláusula, obviamente, de renunciabilidade, e não é. A cláusula de renunciabilidade é admitida, obviamente, pelo Código Civil expressamente. Então, cuidado, assertiva correta. Vem aqui comigo. Vamos para a questão de número 94. Questão 94 diz o seguinte: ao devedor de uma relação contratual será aplicada lei nova caso apresente regra mais favorável. Assertiva errada. Você que foi meu aluno nos cursos de Direito Civil sabe que eu sempre, lá no estudo da Lindby, abordo, obviamente, várias vertentes. E uma delas é a aplicação da lei no tempo. Em relação à aplicação da lei no tempo, eu explico a questão da retroatividade, da possibilidade da retroatividade de lei nova para atingir uma relação contratual. E vocês sabem que o STF adota a teoria da retroatividade mínima. Então, pela teoria da retroatividade mínima, se o contrato tem um prazo determinado, o Supremo não permite a alteração da relação contratual por uma lei nova, né? Que é o caso aqui da questão assertiva, então, errada, beleza? Volte aqui comigo, nós temos aqui, e aí, não esqueça, né? A questão 94, ela pergunta que a regra, apesar de textualmente não trazer, eu já digo, inclusive em sala de aula, aprendam a resolver questões. Sempre que o examinador não ressalvar, não é você que vai ressalvar. Então, se ele traz uma assertiva, você vai ter que levar em consideração que ele está trazendo a regra. Para ter a exceção, tem que ser expressa. E a exceção é que somente uma lei nova pode retroagir para atingir situação contratual, situação jurídica contratual firmada no passado, se essa relação contratual tiver um prazo indeterminado. Fechou?
vem comigo, vamos para a questão 95. A proteção dada ao nascituro pelo Código Civil, no que diz respeito aos direitos da personalidade, também é garantida ao natimorto. Assertiva correta, pessoal. De novo, pessoal que estuda comigo, quando eu abordo lá direitos da personalidade, né? Eu falo aqui da personalidade jurídica existencial, explicando aos alunos a diferença para a personalidade jurídica do conteúdo patrimonial. Na personalidade jurídica extrapatrimonial ou a existencial, que é aquela ligada aos direitos da personalidade, o momento de aquisição é diverso, porque a lei entende que o indivíduo, o ser humano, adquire personalidade existencial, ou seja, ele titulariza direitos da personalidade desde a concepção. Assim, tanto o nascituro já titulariza direitos da personalidade, como o natimorto, porque aquele que nasceu morto não adquire personalidade jurídica patrimonial, que é a regra, mas ele já detém personalidade existencial desde a concepção. Por isso que não se pode, obviamente, enterrar numa cova rasa, enrolado em jornal, o natimorto. Ele tem direitos da personalidade, como ao nome, a preservação de sua imagem, o direito à sepultura, tudo isso é, obviamente, direitos da personalidade do natimorto. Beleza? Vem comigo, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: a respeito do fato jurídico, do negócio jurídico, dos atos jurídicos e da prescrição, julgue os itens subsequentes. 96. Independe de culpa a responsabilidade daquele que, ao exercer um direito seu, excede manifestamente os limites impostos pelos bons costumes. Assertiva correta, pessoal. Ele está falando aqui do abuso de direito. Veja, pessoal, de novo, que é meu aluno lá, quando eu estudo, eu explico a diferença do ato ilícito para o ato lícito. Eu digo para vocês que uma das vertentes dos atos ilícitos é a vertente objetiva, que está expressamente consignado no artigo 187 do Código Civil. E nessa vertente objetiva, ele define o abuso de direito, dizendo que o titular de um direito abusa desse direito quando, ao exercê-lo, excede manifestamente os seus fins econômicos ou sociais, a boa-fé ou os bons costumes. Daí o acerto da assertiva. Vem aqui comigo, vamos para a próxima assertiva, assertiva 97, meus caros. 97 diz assim: é vedada a alteração dos prazos de prescrição por acordo entre as partes, ainda que tal mudança não cause prejuízos a terceiros. Assertiva correta. Pessoal, de novo, né? Eu digo sempre para os alunos em sala de aula. Aliás, eu gravei um vídeo, né, para o Esquadrão de Elite, onde eu falava de prescrição e decadência e abordei muito essa temática, como eu abordo em sala de aula para os meus alunos. Veja, a prescrição tem origem na lei. Se ela tem origem na lei, a vontade das partes não pode alterar os prazos prescricionais, tá? Independentemente do que seja. Então, note, essa lei é de ordem pública e a vontade das partes não pode se sobrepor, obviamente, à determinação, à norma legal. Cuidado que essa mesma sistemática se aplica para a decadência legal. Somente no caso da decadência convencional é que, obviamente, as partes podem alterar os prazos decadenciais. Beleza? Então, volte aqui comigo. Assertiva 97, correta. Meus caros, vamos lá, vamos para a próxima questão, a questão número 98. Questão número 98 diz o seguinte: caso determinado negócio jurídico seja estabelecido com condições incompreensíveis, tais condições serão consideradas não escritas e o ajuste subsistirá.
Pessoal, aqui a assertiva é errada, tá? E é errada porque, veja, somente são consideradas não escritas as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa ilícita ou impossível, tá? Cuidado aqui. Aqui é o seguinte: as condições incompreensíveis ou contraditórias, elas invalidam o próprio negócio jurídico. Então, o negócio jurídico não subsiste. Elas não são consideradas não escritas. Daí o erro da assertiva. Vem aqui comigo, vamos para a questão de número 99. 99 diz o seguinte: a cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, dispensa a apresentação do original. Assertiva errada. Inclusive, aqui de novo, você que, meu amigo, não está inscrito nesse canal e daqui para frente, com mais especialidade ainda, você está comendo mosca, meu amigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Abordei essa questão do TSE em Direito Civil aqui num vídeo do nosso canal. Tem um vídeo sobre a prova do fato jurídico e eu explico isso aí, tá lá no minuto 90 do número, desculpe, 27 do vídeo. O vídeo tem uns 40 minutos, aula completa sobre prova do fato jurídico, e no minuto 27 eu abordo exatamente essa questão. Então você aprenda com isso, assista o vídeo até o final. Se você quer ter sucesso, não fique desperdiçando tempo com outras coisas, né? Se concentre e assista o vídeo, reveja o vídeo, estude mesmo esse vídeo, porque eu faço aqui com todo carinho, mas com qualidade e com conteúdo de aula para você, tá? Então, não esqueça, tem um vídeo aí, depois você lê, tá lá, depois você vê, né? Tá lá a questão. Então, vem aqui comigo, veja, vou repetir, a cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, dispensa a apresentação do original. O que está errado? Porque, realmente, se a pessoa faz uma cópia, né, apresenta que a cópia na presença do tabelião, ela vale. Porém, se for questionada a autenticidade desse documento, deve ser apresentado o original. Então, não dispensa não, que havendo, obviamente, questionamento sobre a autenticidade, o original tem que ser apresentado. Beleza? Volte aqui comigo. Está aí a questão número 100, mais uma que eu morro de falar para os meus alunos. Fato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre de fenômeno natural, assertiva correta. Veja, meu caro, quando eu vou falar da teoria do fato jurídico, eu faço a distinção entre o fato natural e o fato humano. E eu digo para vocês que o fato natural é o fato jurídico em sentido estrito, que pode ser ordinário ou extraordinário, tá? Já o fato humano é o ato jurídico em sentido amplo, que é subdividido em ato jurídico em sentido estrito, em negócio jurídico e ato-fato jurídico. Se você quer saber desses assuntos, se isso te interessa, acompanha no nosso canal. Acompanha o nosso canal, então se inscreve, compartilha aí com teus amigos que estão se preparando, porque vem muita coisa boa por aí, vem concurso grande, vem Tribunal de Justiça, vem Ministério Público do Estado do Ceará, vem Ministério Público da União e você não pode perder aqui as dicas do nosso canal. Então aproveita a oportunidade, vai lá e vê outros vídeos aí com várias aulas para vocês. Fiquem atentos, forte abraço, até a próxima!